E aí, senhores, tudo bem? Como vocês estão? Aqui quem fala é o Stormer. Opero no mercado desde 1998. Tá? Este canal tem como objetivo apresentar algumas ideias, algumas táticas, algumas coisas que eu utilizo no mercado para a minha conta pessoal, para a forma como eu trabalho. Às vezes as pessoas me perguntam por que eu largo tanto conteúdo aberto, gratuito, como a gente está vendo aqui. Eu faço isso porque basicamente a forma como eu ganho dinheiro é operando no mercado. Ou seja, eu sou trader. E como trader é dali que eu retiro o meu dinheiro. Tá? Então, apresentar minhas táticas e minhas ideias não vai piorar o meu resultado. Tá? E eu consigo então mostrar para as pessoas aquilo que eu mais gosto. A forma de conseguir resultados consistentes dentro do mercado. E às vezes eu tenho dias muito felizes, como hoje, em que eu recebo algumas cartas de algumas pessoas, que o cara mandou por carta, inclusive, junto com... Muito obrigado, Cirilo. De agradecimento. Então, hoje é um dia que eu fico feliz porque o cara estava dizendo ali que ele conseguiu atingir a consistência com alguns ensinamentos que ele conseguiu pegar no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre gaps, rapidamente falando aqui gaps, tá? O que são gaps e como é que eles funcionam, tá? Muitas pessoas me perguntam, Stormer, o que é isso aqui, ó? Não teve negócio entre esse dia, entre esse fechamento e essa abertura? Exatamente, o gap ele é produzido pelo leilão de abertura que existe no mercado, tá? Então, antes do mercado abrir, mais ou menos uns 15 minutos antes do mercado abrir, simplesmente se abre um leilão. E neste leilão, então, acontece nitidamente a ideia de, vamos lá, de receber as ordens vão sendo aceitas, e ao mesmo tempo em que elas vão sendo aceitas, vai se mensurando um preço médio das compras, um preço médio das vendas, e aí sai do leilão. Tá? E esse leilão muitas vezes pode produzir um gap de alta ou um gap de baixa. Então aqui o gap de alta ele acontece quando a gente tem um preço de fechamento, por exemplo, R$50, e aí o preço de leilão no dia seguinte nós saímos a R$55. Então a gente tem uma janela. Gap significa janela, tá? Uma janela aberta entre estes dois preços, tá? Janela aberta entre o preço de fechamento e a abertura. Existem basicamente dois tipos de gaps, duas formas de entender gaps. Tá? Por exemplo, aqui ó, é um gap de baixa entre o fechamento desse dia e a abertura desse dia. Mas vejam que a abertura desse dia ela ainda está dentro da mínima do dia anterior, então não é um gap muito visível. Algumas pessoas chamam isso de gap escondido. Tá? Aqui a gente percebe nitidamente um gap mais visível. Esse gap que aparece aqui, ó, nós temos fechamento aqui e abertura aqui, e a abertura acontece já acima da máxima do dia prévio, então é um gap bem mais claro de existência, um gap de alta. Mas aqui é um gap escondido, tá? De baixa, no caso. Existem três tipos de gaps que são produzidos. A gente vai ter um leilão de fechamento também, importante. Outro dia eu posso fazer um vídeo somente sobre leilões. A gente pode falar um pouquinho sobre isso especificamente. Mas basicamente a gente tem três tipos de gaps. Gaps de área. Primeiro tipo de gap é o gap de área. Segundo tipo de gap, gap de fuga. Terceiro tipo de gap, gap de medida. Quarto tipo de gap, gap de exaustão. Tá? Esses são os quatro tipos específicos de gaps que existem. Tá? Gap de área, fuga, medida e exaustão. Quando a gente fala desses três tipos de gaps, desses quatro tipos de gaps que existem, existe um velho adágio que diz que todo gap é fechado. Não é verdade. Tem gaps na Vale que estão abertos com Vale cotado a R$1,30 e que nunca foram fechados e que eu acho muito difícil serem fechados no futuro. Tá? O que é um gap de área? O gap de área ele é estabelecido toda vez que a gente tem um gap dentro de um retângulo.
ou dentro de uma zona de congestão. Então aqui, ó, nós estamos dentro de uma zona de congestão em que a gente tem fundo, topo. Aí vem recuando, aí vejam que abre esse gap aqui, ó, um gap de baixa, dentro de uma zona de congestão prévia, em que a gente tem inclusive essa parede trabalhando aqui. Este aqui é um gap de área, tá? E por ser um gap de área, ele tem mais de 90% de chance, de ser fechado nos próximos 3 dias. Tá? Então, toda vez que a gente tem um gap dentro de uma área, o que eu faço? Eu marco uma possível entrada na ruptura da máxima do candle que abriu esse gap. Com o meu stop ficando imediatamente abaixo da mínima e com o meu alvo sendo no mínimo o fechamento do gap. O que é o fechamento do gap? É o mercado subir até o preço de fechamento do dia anterior à abertura do gap. Então vejam que aqui isso é um gap de área. Vejam que aqui no meio dessa área a gente tem um outro gap de área aparecendo aqui, que é um gap de alta em área. Tá? Aqui. Abre, gap de área, que foi fechado aqui. A gente tem um outro gap de baixa, que foi este, que foi fechado. Então, todos esses são gaps de área. Aqui é o mais claro de todos. O gap de fuga, por sua vez, é um gap que não vai ser fechado tão cedo. Tá? O gap de fuga é um gap que foge de uma congestão. Ou seja, abre um gap de alta, esse gap não é fechado no mesmo dia, e logo depois que ele não é fechado, rompe a máxima do candle que abriu o gap e o mercado acelera. Então, este gap que nós estamos vendo aqui é um gap de fuga, que não é fechado tão cedo. Geralmente ele demora até 80 dias para ser fechado. Tá, como é que eu opero ele basicamente? Abriu o gap, eu vou esperar que a primeira meia hora se forme. Esse gap está rompendo uma congestão? Está. Quando romper a massa pela meia hora, eu vou tomar a posição e vamos embora num gap de fuga. O outro tipo de gap é o gap de medida. Logo após um gap de área, fuga, aparece um gap de medida. Ele funciona mais ou menos como um mastro e bandeira, marcando metade do movimento. Quando aparece um gap de medida, o alvo a seguir vai ser basicamente essa amplitude para cima, marcando metade do movimento, que foi esse outro gap que apareceu aqui. E quando aparece um outro gap, depois de um gap possível de medida, nós vamos inferir que este gap é o gap de exaustão. Tá? Então a sequência é gap de área, fuga, medida, exaustão. Então aqui eu já estaria entendendo como sendo um gap de exaustão. E aí nesse caso, se eu tivesse comprado assim que abriu o gap, eu já puxaria meu stop para a mínima do candle que abriu o gap. E se abrir um novo gap, que foi o caso aqui, já puxa o stop para essa mínima. E quando perder essa mínima, fecha a posição, porque esse aqui então acabou sendo o real gap de exaustão observado pelo mercado. E a gente tem a correção. Então a sequência clássica é: aqui tem um gap de fuga, logo depois um gap de medida, e daí aparece um outro gap que é o gap de exaustão. Então, 3 gaps: fuga, medida, exaustão. Tá? A gente pode ver outras situações aqui acontecendo no cenário gap de fuga. Fuga do quê? Dessa linha de tendência de baixa aqui, ó. Cortou e abriu o gap. Gap de fuga. Né? E aí aqui, ó, mais uma vez, tu tem uma LTB, uma linha de resistência inclinada, que é rompida em gap, gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão. Certo?
E aqui, ó, gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão. Tá? E aqui, então, a gente vai ver isso acontecer de várias e várias formas. Uma das melhores coisas que eu entendo é trabalhar os gaps de área. Os gaps de área me interessam de sobremaneira para serem operados, já que os gaps de área eles costumam ser fechados rapidamente, então eu gosto de operar contra eles, né, para que eles sejam o mais brevemente possível fechados e eu possa trabalhar a favor disso. Tá? Outro dia eu vou mostrar para vocês como é que eu gosto de trabalhar gaps de intradia, tá? Mas isso vai ser através do modelo Saudade de Casa, que observa isso dentro de um gráfico de 30 minutos. Ok? Então, esses são os 4 tipos de gaps que existem: gap de área, gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão. Acontecem em maior parte dos papéis e são produzidos justamente pelos leilões de abertura. Um abraço, pessoal. Não se esqueça de deixar um like. Tudo de bom. Até mais.